Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Desculpe, Vera nas nossas telas, no cbn.com.br, no YouTube e no Globoplay. Vera, o tema que você nos sugere é que o governo está metido em crises artificiais ou velhas e não está preparado, pelo menos não mostra estar se preparando para a grande ameaça do ano, Donald Trump. Exato, Sardenberg. Eu acho que a semana mostrou dois mundos distintos. Um deles é o mundo que, desde segunda-feira, volta a ter Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e com um ritmo vertiginoso de decisões todos os dias, decisões as mais polêmicas, uma verdadeira avalanche de medidas no sentido de reprimir rapidamente a imigração e deportar realmente imigrantes, como ele anunciou que faria, o anúncio da saída de vários acordos de cooperação internacional, de vários organismos multilaterais, OMS, Acordo de Paris, etc. E, embora ainda não tenham sido concretizadas, as ameaças reiteradas de revisão aí de políticas tarifárias. Junto com tudo isso, tem a questão do perdão aos condenados do Capitólio e de uma investida para reforçar ali as ações anti-aborto, as ações pró-vida, etc. Então, também nessa área da guerra ideológica, muitas ações nessa largada. Pois bem, em nenhum desses campos, o governo Lula parece estar estudando ativamente o que está sendo feito e se preparando para se contrapor. E são todos eles campos que, de alguma maneira, atingem ou virão a atingir o Brasil. A questão tarifária, por hora, o Brasil não é prioritário, mas pode vir a ser atingido de alguma maneira. A questão dos imigrantes ilegais. Tem uma leva aí de brasileiros que pode vir a ser atingida e deportada em razão dessas novas restrições, e no campo da política, no campo da ideologia, da guerra cultural e desse reforço de um conservadorismo que, na verdade, está mais para reacionarismo, isso também tem reflexos no Brasil, porque embala uma direita e uma extrema-direita aqui brasileiras que estavam mesmo à procura de um pós-Bolsonaro e que agora estão super empolgadas com a volta do Trump, porque acham que existe uma volta dessa onda que vai chegar ao Brasil, com o sucesso relativo do Milei em combater a inflação e a volta do Trump, a direita brasileira volta a se animar também, sem que o governo pareça estar percebendo isso. Então, são muitas frentes em que o Lula parece estar preocupado com questões menores. O governo vai gerando crises uma atrás da outra, como foi o caso dessa semana em que ficou patinando em torno dessa ideia de que é possível ao governo controlar preço de alimento quando a gente sabe que não é. Com essa readequação da comunicação que ainda não disse e não mostrou a que veio, e com uma ideia de montar de novo a sua coalizão política sem que a gente saiba se vai ter sucesso com isso. Então, eu acho que tem um descompasso entre as preocupações de Brasília e as reais preocupações com as quais o mundo vai ter de lidar, porque o Trump está dizendo o que veio, ele já vinha dizendo o que iria fazer, mas o ritmo das ações e ali uma certa desenvoltura que ele está tendo em implementá-las, muitas vezes à revelia do Judiciário, à revelia do Congresso, à revelia das agências reguladoras, dos órgãos de controle, mostra que ele veio disposto a fazer desses 4 anos um período de intensas mudanças que terão reflexo no mundo todo, né? Inclusive, Vera, um assunto aqui, o Trump não no discurso de posse, mas na entrevista que ele deu logo depois, ele fez uma ameaça explícita aos países dos BRICS, né? E o Brasil está na presidência do BRICS e com teses
que o Trump diz que vai combater, né? Que é países que querem sair do dólar, países que querem, enfim, organizar o sul global junto com a China. E, enfim, fez ameaças diretas a esses países. Diz que se esses países realmente insistirem nessa posição de sair da órbita do dólar, que ele vai punir com tarifas, né? Exatamente. Tem aí um pessoal tentando ver o lado bom, né? O fato de que a China acenou que pode aceitar um novo acordo comercial com os Estados Unidos, de que os dois países estão de alguma maneira dialogando, que essa guerra tarifária ainda não começou, o dólar até teve uma semana mais tranquila desde novembro, mas isso tudo parece ser aquele movimento do mar que recua para depois virar onda. Porque ele anunciou que vai fazer isso tudo que você está falando, anunciou que está saindo dos outros acordos dos quais o Brasil é signatário. A questão da OMS deve resultar em que os outros países membros tenham de arcar com uma cota maior de participação, e o Lula vai reagindo de uma maneira muito improvisada, muito de quem ainda não sabe direito o que está por vir. Por exemplo, ontem ele conversou com a presidente do México. Era uma conversa que nem estava na agenda, e depois foi divulgada uma nota dizendo que eles se afirmaram um propósito de ter boas relações com todos os países do continente, inclusive com a nova administração dos Estados Unidos. Mas é aquele tipo de coisa em que eles tentam fazer uma operação mostrando que estão atuando em conjunto para se contrapor ao Trump, quando o que o Trump está fazendo é um arrastão. Ali na fronteira, fechou a fronteira, uma situação, declarou a situação de emergência nacional, começou a devolver quem entra pela fronteira do México. Então, parece ser muito insuficiente e meio até pueril a maneira como os demais países até aqui estão reagindo, não estão entendendo os Estados Unidos, comércio com os Estados Unidos, mas olhando a coisa do lado do Brasil, a exportação brasileira para os Estados Unidos é muito importante. São 48 bilhões de dólares ano, muitos produtos industrializados, então é uma preocupação expressiva mesmo, deve ter uma preocupação expressiva com a questão das tarifas. Uhum. Bem lembrado, muito bem lembrado. Tá certo. Bom, Vera, obrigado, Vera. Bom final de semana. Antes do final de semana tem o Viva Voz às 6 horas da tarde. Obrigado, Vera. Até. Obrigada. Até lá, Sardenberg. Bom fim de semana para todos os que estão ouvindo só agora e não ouvirão mais tarde. Ouvirão. Ouvirão, ouçam. Tchau. Tchau, Vera. Obrigado, Vera.